Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Eu vou ler o comentário do Fábio aqui, né? Gratidão, Fábio, por você sempre estar conosco aqui e fazer o estudo aqui e também fazer os comentários. Sou grato a todos vocês. O comentário do Fábio, ele diz aqui: grandes palavras do rei Benjamim, tão relevantes hoje como naquela época. Ele foi um líder político e eclesiástico. Nunca se aproveitou do seu povo. Foi exemplo e buscou o bem-estar de seu povo, é verdade. E também o rei Benjamim, ele foi um excelente pai, né? O discurso dele, o começo do livro de Mosias mostra isso. Excelente pai, excelente governador, né? Como rei ali, e excelente líder eclesiástico também, né? Como profeta aqui de Deus. Bom, vamos começar a nossa mensagem hoje aqui em Mosias, capítulo 2, a partir do versículo 18, que é a continuação do discurso do rei Benjamim. Ele diz o seguinte aqui: eis que haveis chamado vosso rei, e se eu a quem chameis vosso rei trabalho para vos servir, não deveis vós trabalhar para servirdes uns aos outros? Eis também que se eu, a quem chamei vosso rei, passou os dias a vosso serviço e contudo estive a serviço de Deus, mereça algum agradecimento de vós, ó, quanto mais devereis agradecer ao vosso Rei Celestial. Interessante que ele aponta, né, o Rei Celestial ali, que é o que é digno de toda a honra, glória, agradecimento. Então ele compartilha aqui, né? Olha, eu tive a serviço de vocês, mas na verdade eu estava servindo a Deus. E se eu mereço algum agradecimento de vós, quanto mais o Rei Celestial, né? Ele sim merece todos os agradecimentos de nós. Ele continua aqui. Digo-vos, meus irmãos, aqui ele está dizendo para toda aquela multidão, né? Digo-vos, meus irmãos. Aqui a gente pode colocar como nós mesmos. Ele está falando para nós essas coisas aqui, tá bom? Então ele diz assim: digo-vos, meus irmãos, que se render de todas as graças, louvores, com todo o poder de vossa alma, àquele Deus que vos criou, guardou e preservou e fez com que vos regozijasse e vos concedesse viverdes em paz um com os outros. Aqui, né, no versículo anterior, o versículo 19, ele estava falando sobre se eles queriam agradecer a ele pelo que ele fez, ainda mais eles deveriam agradecer ao Rei Celestial. E como eles deveriam agradecer ao Rei Celestial? Então aqui, o rei Benjamim, ele fala algo, olha, por mais que nós agradeçamos a ele dia e noite, ele começou falando aqui, né, se nós dermos graças a ele, louvores, e ele continua no 21, né, maneiras de agradecer, e ainda assim ele vai falar algo bem chocante, diz assim, digo-vos que se servirdes ao que vos criou desde o princípio, desde a hora que nós nascer até o final da nossa vida, se a gente passar os nossos dias servindo a Deus aí, dia a dia, dando-vos alento para que possais viver, mover-vos e agir, segundo vossa própria vontade, até que vos apoiando de momento em momento. Digo-vos que se o servirdes com toda a alma, ainda assim sereis servos inúteis. Bom, por que que ele fala aqui, né, que por mais que nós sirvamos a Deus, a gente vai ser servo inútil? Ele vai concluir isso aqui. Aliás, as palavras do rei Benjamim aqui, né, às vezes dispensa até os comentários meus aqui, porque ele fala muito claro. Em um dos versículos aqui, ele fala: falei de maneira clara para que vocês possam compreender. E ele fala para os anciões, jovens e crianças ali também. Todos que pudessem, tenham a capacidade de entender ali, poderiam compreender que as palavras dele aqui. Tá bom? Tá lá no versículo 40, ele está falando sobre isso. Bom, enfim, aqui ele está falando, né, que por mais que nós sirvamos a Deus a nossa vida inteira, ainda assim ele coloca como se fôssemos servos inúteis, tá bom? Por que que ele está fazendo isso aqui? Ele está falando da entrega. Deus, no nosso convênio, no relacionamento que nós fazemos com Deus, Deus ele entrega muito mais do que nós entregamos. Nós temos também a nossa entrega de dedicação ao Senhor, servir a Deus, né, por meio de servir outras pessoas, mas isso é uma mínima coisa, pelo tanto de bênção que ele coloca entre nós, tá bom? Então, fazendo esse comparativo aqui, ele fala que somos como servos inúteis, não tem como a gente pagar esse tanto de bênção que nós recebemos de Deus, que ele vai mencionando aqui no capítulo 2. Então, ele está fazendo uma comparação com Deus, aí
realmente é como se nós não temos como pagar isso, né? E também a questão aqui, quando nós agradecemos ao Senhor, servimos a outros, né, a serviço de Deus ali, a gente também não tem como pagar, mas é como um pai que está abençoando o seu filho, né? Ele quer que ele se desenvolva e cresça. Não tô, por exemplo, eu tenho uma filha, Carol, nós investimos no estudo dela, no ensinamento, e a gente não está fazendo um investimento para nós, né? Ah, para quando eu tiver velhinho ela cuidar de mim. Não é esse o sentimento. O sentimento é que ela se cresça e se desenvolva, tá bom? Então aqui o Senhor nos abençoa também para isso, não é para que nós possamos louvá-lo e agradecer a Ele. Ele não precisa dos nossos louvores e agradecimento, tá bom? Mas Ele quer que nós façamos isso, conforme Ele vai mencionar aqui, tá bom? Versículo 23 aqui, né? Então o que Ele requer de nós? Apesar de que, por mais que nós façamos, nós não conseguimos pagar tudo que Ele nos abençoa, ainda assim Ele diz aqui no versículo 22: Eis que tudo o que ele requer de vós é que guardeis os seus mandamentos, e ele prometeu que se guardasse os seus mandamentos prosperareis na terra. E ele nunca se desvia do que disse. Portanto, se guardardes os seus mandamentos, ele vos abençoará e faz-vos prosperar. Então veja que Deus ele nunca se desvia do que disse. E ele disse: se você guardar os mandamentos, eu vou te abençoar. Então, automaticamente, né, quando nós fazemos algo para agradecer ao Senhor, automaticamente ele já nos abençoa de volta por guardarmos os mandamentos. Então, essa é uma conta que nunca fecha. Por mais que você queira pagar o que o Senhor fez por nós, né, eu não consigo fazer essa conta fechar. Eu não consigo pagar o que ele fez por mim, tá bom? Eu sempre vou estar no vermelho aí. E aí ele começa a dar exemplos aqui também, tá bom? Ele diz assim: ora, em primeiro lugar, ele vos criou e concedeu-vos a vida, pelo que sois devedores. Então, nós já nascemos devendo aí, porque o Senhor nos deu a vida. E continua: e em segundo lugar, ele requer que façais conforme ele ordenou. E se fizerdes, ele imediatamente vos abençoará. Portanto, ter-vos-á pago, e vós ainda lhe sereis devedores, e sê-lo-eis para sempre. Portanto, de que podeis vangloriar-vos? Então, quando eu faço algo, abençoo a vida de alguém, ajudo alguém, do que eu posso me vangloriar quando eu estou servindo a Deus? Não posso vangloriar que eu sou uma pessoa boa, né? Ou que eu mereça a salvação por conta disso, tá bom? Porque o ensinamento aqui que ele está trazendo é que nós somos sempre devedores. Quando nós guardamos os mandamentos, Deus já nos abençoa. Então a gente sempre vai ser devedor. E sê-lo-eis para sempre, né? É o que ele coloca aqui. Então, tudo o que ele requer de nós, né? Ainda que somos servos inúteis, né? Comparado ao que Deus fez, não tem como a gente pagar. Ele fala, tudo o que ele requer de nós é que guardemos os seus mandamentos. Versículo 25 aqui em diante diz: e agora vos pergunto, podeis dizer algo de vós mesmo? Respondo-vos que não. Não podeis dizer que sois nem mesmo o pó da terra. No entanto, foste criado do pó da terra, mas eis que o pó da terra pertence àquele que vos criou. Então, veja que a gente não pode dizer que a gente é melhor um do que os outros. A gente não pode dizer nem mesmo que é melhor do que o pó da terra. E quando eu li essa palavra, né, que nós não somos nem melhor do que o pó da terra, né, e o pó da terra, a intenção aqui é de falar que o pó da terra foi criado pelo Senhor. Então pertence ao Senhor. E nós também pertencemos já ao Senhor aqui. Aí eu lembrei de Lamã, capítulo 12, versículo 8, que diz assim: pois eis que o pó da terra se move para cá e para lá, separando-se segundo a ordem de nosso grande e eterno Deus. Então veja, né, que o pó da terra, ele obedece, aliás, todos os elementos. A inteligência de Deus é subjugar todos os elementos sobre ele. Ele faz com que todos o obedeçam, tá bom? Então, veja que aqui fala que o pó da terra se move conforme o Senhor manda, para lá e para cá, né? Então, por que a gente é menos do que o pó da terra? Porque a gente desobedece, né? A gente não obedece como o Senhor requer que nós façamos. Então a gente é menos do que o pó da terra ali que obedece restritamente ao Senhor. Continuando aqui, 26 em diante, e eu mesmo, a quem chamei vosso rei.
não sou melhor do que vós, porque eu também sou do pó, e vedes que estou velho e preste a entregar meu corpo mortal à sua mãe terra. Portanto, como disse que os havia servido, andando com a consciência limpa diante de Deus. Assim vos fiz reunir nesta ocasião, para que eu possa ser declarado inocente e para que vosso sangue não recaia sobre mim, quando me apresentar para ser julgado por Deus, pelas coisas que ele me ordenar. Então, concernente a vós, né? Ele termina o versículo aqui. Versículo 28 aqui ele continua. E digo-vos, fiz reunir-vos para poder livrar minhas vestimentas do sangue desta ocasião, em que estou para descer à minha sepultura, a fim de que eu desça em paz e o meu espírito imortal possa juntar-se aos coros celestes, cantando louvores ao justo Deus. E demais digo-vos, que vos fiz reunir para declarar que não posso mais ser vosso mestre, nem vosso rei. Ele está passando o bastão aqui. A gente aqui então está vendo agora essa parte aqui dele falando que ele está deixando o reino e o seu filho Mosias vai reinar no lugar dele ali, tá bom? E o rei que vai vir agora, que é o filho dele, o Mosias, também vai exercer o chamado de profeta. Observe as coisas que ele fala. Aqui a gente vê ele falando uma coisa como rei político, né, mas também como um rei aqui eclesiástico, né, para guiar o povo aqui com a palavra do Senhor. Continuando aqui do 30 em diante. Porque mesmo agora todo o meu corpo treme muito enquanto me esforço para falar, mas o Senhor Deus me sustém e permite-me que eu falasse e ordenou-me que declarasse hoje a meu filho Mosias é o rei e governante. Né? Versículo 31, e agora, meus irmãos, quisera que agisseis como tendes feito até aqui, assim como tendes guardado os mandamentos e também os mandamentos de meu Pai, e tendes prosperado e fostes livrados de cair na mão de vossos inimigos. De igual maneira, se guardardes os mandamentos de meu Filho, ou seja, os mandamentos de Deus, que por ele serão transmitidos, prosperareis na terra e vossos inimigos não terão poder sobre vós. Então repare que ele fala, vocês guardaram os mandamentos do meu Pai, guardaram os meus mandamentos e devem guardar os mandamentos do meu filho, que é Mosias, ou seja, os mandamentos de Deus que vai ser transmitido por meio dele. Então o que eles ensinavam? A lei de Deus ali, os mandamentos para que eles pudessem guardar. Cuidado, porém, meu povo, ó meu povo, para que não surjam contenda entre vós, nem vos inclineis a obedecer o espírito maligno, do qual meu pai Mosias falou. Então, o rei Benjamim está lembrando do que o pai dele havia falado quando ele era rei, né? Do povo tomar cuidado para não se inclinar ao espírito maligno. O que é inclinar, né? Segundo as escrituras, inclinar-se é abaixar-se, ajoelhar-se. Isso é inclinar. Então, se inclinar ao espírito maligno significa sujeitar-se ao pecado, né? A gente vira servo daquilo a quem a gente está servindo. Então, se você serve o pecado, você está virando escravo do pecado aí. Então, ele fala, cuidado para você não se inclinar ao pecado. Essa é a intenção aqui. Mas eis que há uma condenação decretada para que os que se inclinam a obedecer esse espírito. Porque o que se inclina a obedecer-lhe permanece e morre em seus pecados. E bebe condenação para a própria alma, porque bebe por salário o castigo eterno, e haverá transgredido a lei de Deus contra o seu próprio conhecimento. Aqui ele fala de pessoas que estão se rebelando contra Deus abertamente, tá bom? Que não guardam os mandamentos de Deus. Ele vai explicar um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Digo-vos que ninguém há entre vós, exceção as vossas crianças, que não foram ensinadas sobre essas coisas, e que não saiba que sois eternamente devedores de vosso Pai Celestial, e que deveis entregar tudo o que tendes e sois. Eu gosto dessa parte, né? Entregar tudo o que nós temos e somos, né? Aquilo que nós nos tornamos também ao Senhor. E se não haja sido instruído
concernido aos registros que contêm as profecias pronunciadas pelos santos profetas até a época em que nosso pai Leí deixou em Jerusalém. Então ele está falando que não há quem não saiba dessas coisas, dos mandamentos, das leis ali. Todos eram ensinados, exceto as criancinhas ali que não tinham muito entendimento. Ele está falando que eles tinham conhecimento dessas coisas aqui. Ele continua, ó. E também todo o que tem sido dito pelos nossos pais até agora, eis que também eles disseram que lhe foi ordenado pelo Senhor, portanto, são justos e verdadeiros. E agora eu vos digo, meus irmãos, que depois de haver desconhecido todas essas coisas, elas vos haverem sido ensinadas, e se transgredirdes e fordes contra aquilo que tem sido falado, de modo que vos afastei do Espírito do Senhor, e não tenhar lugar em vós, para guiar-vos pelas veredas da sabedoria, a fim de que sejais abençoados, favorecido pelo Senhor. Digo-vos que o homem que faz isso se rebela abertamente contra Deus. Então veja, né, que quando ele fala aqui da pessoa não obedecer os mandamentos voluntariamente mesmo, não é pecar por inocência, né? Pecar ali sem o conhecimento, mas ele está falando de realmente a pessoa rebelar-se contra Deus. Torna-se inimigo da retidão. Por isso o Senhor não tem lugar nele, pois não habita em templos impuros. Portanto, o tal homem não se arrepende, permanece e morre inimigo de Deus. E as exigências da justiça despertam-lhe a alma imortal, para que um vivo sentimento de sua própria culpa e leva a recuar diante da presença do Senhor, e encher-se o peito de culpa e de dor e angústia, como um fogo inextinguível, cuja chama se eleva para todo sempre. Então, o fogo inextinguível, né, que é o tormento eterno, veja que aqui o rei Benjamim ele coloca da maneira figurada, porque é figurativo. Bom, é um tormento interno, não vai ser um fogo externo que vai queimando a pessoa por não ter guardado os mandamentos de Deus, mas é uma viva lembrança da culpa, né, de ter escolhido viver em pecado ao invés de se arrepender e se aproximar do Senhor. Digo-vos que a misericórdia não tem direito sobre esse homem, portanto sua condenação final é padecer o tormento sem fim. Ó vós anciões, e também vós jovens, e vós criancinhas, que deveis entender minhas palavras, pois falei-vos claramente para que pudesseis compreender. Eu gostei aqui, né? Eu acho que eu não consegui trazer tantos comentários aqui, porque as palavras do rei Benjamim é muito clara, né? Ele está falando aqui, ó vós anciões, ó vós jovens, e até criancinhas ali que conseguiam compreender. Ele fala que ele falou claramente para que pudesses compreender. Então a gente entende muito bem do que ele está falando aqui. Ora, para que vos lembreis do terrível situação daqueles que caíram em transgressão. E o último versículo aqui, o versículo 41, diz assim: E ainda mais, quisera que considerasse o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Pois eis que são abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espirituais. E se eles se conservarem fiéis até o fim, serão recebidos no céu, para que assim possam habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Ó, lembrai-vos de que essas coisas são verdadeiras, porque o Senhor Deus as disse. E assim eu finalizo a mensagem de hoje, né? Aqui a gente vê que ele fala que os que guardam os mandamentos de Deus, ali eles são abençoados em todas as coisas, tanto nas coisas materiais como nas coisas espirituais. Elas estão ligadas, tá bom? A gente é abençoado nas duas maneiras aqui também. Agora aqui a gente deve entender que ele pede para nós olharmos as pessoas, né, que vivem os mandamentos e quais são abençoadas. Não somente ser membro da igreja, mas viver os mandamentos. Essas pessoas são abençoadas. E ele fala para nós repararmos nessas pessoas. Só que embora as pessoas sejam abençoadas, e nós mesmos também sejamos abençoados, isso não significa uma vida perfeita. A gente vai ter provações e dificuldades. Eu até peguei uma escritura aqui, ó, Romanos capítulo 8, versículo 32, que diz assim: Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aqui, né, tá falando de Jesus Cristo, que Jesus Cristo,
né? Guardar os mandamentos traz felicidade? Traz bênção? Sim. Jesus Cristo guardou todos os mandamentos, todos, e ainda assim passou por muitas aflições e dificuldades. Então, se Deus ele não poupou nem o próprio Filho para que nós pudéssemos ser salvos, nós também, às vezes, só vamos aprender por tristes experiências. Então, a gente passa por experiências ruins, passa por dificuldades também. Então, guardar os mandamentos não é uma garantia de que você vai ter uma vida feliz para sempre aqui na Terra, tá bom? A promessa é para a eternidade. Veja que ele observa, né, lá a promessa para a eternidade, aí ele fala assim, ó, para que assim possam habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Então a felicidade sem fim é com Deus, quando nós habitarmos com Ele lá, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.